Olá, queridos irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Nós estamos aqui a pedido da EBD, da direção da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, para gravarmos uma palavra rápida a respeito da oração. E quero dizer que estou sentindo falta das nossas reuniões, da nossa comunhão lá na igreja. Tem feito falta a classe dos jovens, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, diante do cenário atual, foi preciso que nós nos reinventássemos, para assim podermos continuar cultuando ao Senhor, ministrando a palavra, adorando o nome dEle. Então, agora tem sido as lives. Já existiam situações de igrejas com lives, e agora mais do que necessário que todas trabalhem dessa forma, Então são lives, são vídeos. Nós estamos aqui para gravar um vídeo pequeno, E eu quero ler com você nessa noite a respeito da oração dominical. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 11, o texto começa dizendo o seguinte: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. Pai, nessa noite nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Quero pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor possa visitar as pessoas que estarão assistindo a essa pequena mensagem, Senhor. Que essa mensagem possa falar-lhes ao coração, que a tua palavra possa trazer transformação, esperança para cada um deles, Senhor, como ela tem trazido para mim nesses últimos dias, Pai. Eu creio, Senhor, no teu poder, eu creio na tua graça, eu creio, Senhor, no teu domínio e controle sobre todas as coisas. Por isso, nessa noite nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu escolhi um tema, para o pequeno estudo de hoje: os caminhos da oração através da oração do Pai Nosso. Por quê? Porque quando os discípulos solicitam que Jesus os ensine a fazer uma oração, que era algo comum, todos os rabis, aqueles que tinham seus discípulos, é como se eles tivessem uma oração padrão, Cada um ensinava uma oração com base no seu perfil. E os discípulos de Jesus, eles viam Jesus orar muito, mas eles não tinham um modelo específico a ser seguido no que diz respeito ao conteúdo da oração. Eles tinham um modelo de alguém que orava muito, porque Jesus orava muito, e a gente vai ver muito isso, que o texto vai dizer que em uma certa feita estava Jesus orando em um certo lugar. Então Jesus estava orando, e aí os discípulos, eles pedem a Cristo que os ensinasse a orar. E aí a gente vai lá agora para Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, e aí Jesus vai ensinar eles a orar. Então Jesus, ele não ensina aos seus discípulos uma reza. Jesus não quis dizer assim: olha, eu vou falar as palavras e a partir de agora vocês precisam repetir todas as vezes essas palavras. Não. Jesus estava ensinando a ele quais seriam os caminhos, no seu momento de oração, como entrar diante de Deus, o que falar, o que pedir, como se comportar diante de Deus através da oração. E aí ele vai dizer aqui no Mateus 6, versículo 9: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O primeiro momento da oração, Jesus ele traz ao coração dos discípulos a questão da aproximação, de como eles deveriam ter para com Deus, Os judeus, eles não tratavam Deus como Pai, eles tratavam Deus como Senhor, se referiam a Deus como Senhor, como El Shaddai, como o Jeová ou Yahvé, mas não como Abba. E aqui Jesus ele começa o texto dizendo Abba, Ele diz Paizinho, Pai Nosso. Jesus dá a ideia de que os discípulos agora eles têm a liberdade de se aproximar diante de Deus com o coração tranquilo, porque Deus
ele é o Pai de todos, é o Pai nosso, é o Pai universal, né? E aí ele fala, Pai nosso. Depois ele vai dizer que estais nos céus. Apesar de ser o nosso Pai, ele deve ser visto, Deus deve ser percebido como alguém soberano, como alguém superior, né? Como alguém que está acima de nós. E nós aprendemos aqui que é um Deus acessível a todos que o buscam, né? O Pai nosso, mas Jesus também enfatiza a grandeza de Deus, enfatiza a majestade de Deus, como alguém que está acima de tudo e de todos. Depois ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Então nós também precisamos nos apresentar diante de Deus com o coração contrito, quebrantado, com espírito de adoração, santificados, compreendendo que o Deus que nós servimos, o nosso Pai que está no céu, Ele é um Deus santo. Nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade. Então Jesus diz, olha, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Né? Então nós devemos ter intimidade com Deus, lembrando que este Deus que nos permite ter a sua intimidade é um Deus que está acima de tudo e de todos, que tem o controle, a majestade em suas mãos, mas é um Deus que é santo e que nós devemos entrar diante dele para o adorar, para o reverenciá-lo, né? De forma temível, né? Devemos temer e tremer diante do Senhor, respeitá-lo, honrá-lo por quem ele é, pelo que ele representa, e o nosso Deus é santo. Aí no versículo 10 ele vai dizer, venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Agora Jesus nos ensina sobre o domínio e o poder de Deus, né? Venha o teu reino, ou seja, ele está dizendo, olha, quando você for orar, você precisa clamar pelo domínio e pelo reinado de Deus sobre a sua vida. Venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade. Aí agora ele vai falar sobre a abnegação, né? É não orar a Deus com um olhar apenas do que eu preciso, né? Dizendo, ó Senhor, faça isso por mim, faça aquilo por mim, mas dizer, Senhor, que enquanto eu oro, a sua vontade se estabeleça na minha vida, que a sua vontade seja superior à minha vontade, né? E ele vai dizer tanto na terra quanto no céu, ou seja no aspecto espiritual ou no aspecto material, a vontade de Deus, o domínio, o poder de Deus tem que se estabelecer para que dessa forma o mundo ou nós individualmente nós possamos gozar dessa manifestação de Deus. Nós aprendemos que a nossa vida ela precisa se alinhar com a vontade de Deus que é soberana, com a vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável, como diz as Sagradas Escrituras. Aí no versículo 11 ele vai dizer, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aqui Jesus estava falando sobre a necessidade de aprendermos a ter dependência total e exclusiva de Deus, né? Da provisão de Deus, da provisão diária, né? Que devemos suplicar pelo hoje. Nós devemos clamar a Deus pelo hoje, pela sua provisão hoje, não é amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E aí eu me lembro do texto lá de Êxodo, quando Deus tira o povo do Egito, né? E aí Deus traz a provisão do maná. Um dos ensinamentos que Deus passou para Moisés, para que Moisés passasse ao povo, é que a coleta deveria ser diária. Não havia necessidade de se coletar substancialmente para se ter por longos dias, mas que comessem, desfrutassem da provisão daquele dia, porque no outro dia Deus traria a provisão também. Aqui nos dá a ideia, irmãos, de que a nós foi dado hoje. O amanhã só pertence a Deus e nós devemos confiar que o Deus que provê hoje é o Deus que cuidará de nós se o amanhã chegar para nós. Se o nosso amanhã chegar, não se preocupe, porque o Deus que provê hoje, Ele suprirá as nossas necessidades também no amanhã. Então nós precisamos clamar pelo do dia. Senhor, dai-nos o pão nosso de cada dia hoje. Então busque a provisão de Deus para a sua vida hoje. Não viva ansioso com o amanhã, porque a Bíblia diz que basta o amanhã
a cada dia o seu mal, né? Então assim, nós precisamos buscar o Senhor hoje e a sua provisão no hoje. No versículo 12 ele diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Ou perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui nós devemos ter a compreensão de que existe perdão de Deus para nós e que nós temos que disponibilizar também perdão para o nosso próximo. E me chama a atenção porque Jesus ele vai condicionar a nossa relação de perdão da parte de Deus para conosco, da maneira que nós perdoamos também as pessoas que nos ofendem. Então Jesus vai dizer: olha, vocês vão dizer, perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos os nossos devedores. Ou seja, espere de Deus aquilo que você também dá ao seu próximo, né? O perdão de Deus para a nossa vida ele tem que ser proporcional àquilo que nós fazemos para com o nosso próximo. E está claro isso lá no versículo 14 e 15, porque ele vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, eu peço perdão a Deus, mas eu tenho que liberar perdão para quem me ofende. Porque se eu não perdoar quem tem me ofendido, como é que Deus vai perdoar o meu pedido de perdão? Então, está relacionado, né, esse aspecto. Jesus ensina isso. Olha, quando você estiver no seu momento de arrependimento, de buscar o perdão de Deus, também perdoe. Porque tem relação o perdão ao próximo para com aquilo que eu espero de Deus. E no versículo 13 ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aí eu me lembro que nós devemos buscar livramento de Deus. É isso que Jesus ensina. Olha, busque o livramento. Peça a Deus para não permitir que você caia em tentação, mas que Ele te livre do mal. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo vai dizer: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Então Jesus ensina: olha, peça a Deus para te dar o livramento, não te deixar cair em tentação, não te permitir cair em tentação, né? Mas se cair em tentação, que Ele lhe livre do mal. E o texto de Paulo vai dizer que Deus não permite que sobrevenha a nós aquilo que não nos é possível suportar. As adversidades, as dificuldades que nós temos enfrentado são tudo baseada naquilo que Deus sabe que nós conseguimos enfrentar. E se nós buscarmos a Ele, Ele nos dará o livramento, pois Deus é poderoso, porque Ele vai dizer: porque teu reino, ou seja, Deus é o Rei de todas as coisas, porque Deus é poderoso, porque Deus é glorioso para sempre. Então nós precisamos, irmãos, caminhar no procedimento da oração com a perspectiva do que Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso, né? Ele nos ensina que Deus é soberano, que Deus é acessível, que Deus é santo. Ele nos ensina que nós precisamos nos aproximar de Deus com santidade, com reverência, glorificando o nome dele. Precisamos orar ao Senhor buscando não a nossa vontade, mas que a nossa vontade se alinhe à vontade de Deus, porque precisa que se estabeleça o reino de Deus, a vontade de Deus, tanto no âmbito espiritual quanto no âmbito material. Que Deus é quem dá a provisão que nós precisamos hoje. Lucas falou ontem sobre as solicitudes da vida e o texto vai ensinar que nós não precisamos andar ansiosos com coisa alguma, porque hoje Deus nos dá a provisão que nós precisamos e que nós devemos perdoar os nossos devedores da mesma maneira que nós queremos que Deus também nos perdoe.
e que nós precisamos buscar ao Senhor para que mesmo em meio às tentações que possam vir, Ele possa nos livrar, porque Ele é poderoso, Ele é glorioso e Ele reina para todo sempre. Que o Senhor te abençoe. Essa é a nossa contribuição aqui como professor da classe de jovens. Deus abençoe a tua vida e vamos continuar orando ao Senhor, caminhando no processo da oração, até que a vontade de Deus se estabeleça nas nossas vidas, se estabeleça na igreja do Senhor, se estabeleça sobre a nossa nação e sobre todas as demais nações, porque aconteça o que acontecer, Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Pai, agora eu oro agradecendo, Senhor, porque a Tua palavra é viva e ela nos orienta e ela nos ensina, Pai, e ela nos leva, Deus, diante do caminho. Ela é luz para o caminho, Senhor, ela é lâmpada, Senhor, para nós, Senhor. Ela nos ilumina, ela nos traz clareza diante, Senhor, de tantas trevas, ó Pai. E nós cremos, Senhor, que Tu estás no governo e no controle de todas as coisas. Abençoa meu irmão e minha irmã nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.